Tá, vai. 20 minutos dura, mas não, se pudesse, de repente, dar uma mão aí. Então eu fico aí. Vamos meia hora, professor. Não, eu fico aí. Aham. Agora eu faço até um. E é ao vivo isso? É ao vivo. Vou colocar então, transmitir. Tá, não colocou ainda? Agora não botou. Tá. Não, deixa ele rodando um pouco ali no... É bom deixar uns minutos para criar interação. O pessoal começar a ver que tá... Mas o áudio nosso está saindo. Isso aí está gastando. Ok, áudio. Abriu. Aqui tá aberto, ó. Boa tarde a todos, estamos então iniciando mais uma live aqui pela Destaque Rural, hoje com a participação do professor José Luir Denardim, ele que é pesquisador da Embrapa Trigo de Passo Fundo, e vamos falar sobre um tema que é bastante importante para a agricultura. A princípio nós tínhamos falado em adubação verde, mas conversando um pouco anteriormente aqui com o professor, a gente começou a compreender que vai muito além da adubação verde, essa questão do solo, né? Então, muito boa noite, professor. É um prazer tê-lo aqui conosco no Destaque Rural. Seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pela oportunidade para tratarmos deste importante assunto que é o manejo do solo, principalmente no âmbito do plantio direto e do sistema plantio direto. Ok. Professor, qual que é os principais desafios hoje para a questão da conservação de solo? Quais são os principais problemas enfrentados pelo produtor rural hoje quando se diz questão a solo? Eu diria que o principal problema ele vem ocorrendo em função da adoção parcial do que nós chamamos lá na década de 80 de sistema plantio direto.
o que está sendo adotado hoje é apenas o plantio direto, o abandono do preparo de solo e a manutenção da palha na superfície do solo. Este plantio direto, apenas com essas duas práticas, que é o abandono do preparo e a manutenção da palha na superfície, ele tem levado os nossos solos do Brasil como um todo, pois o nosso projeto de pesquisa do Embrapa, ele reúne dados de Roraima até o Rio Grande do Sul. Trabalha em 11 estados e está sendo avaliada essa comparação entre o plantio direto e o sistema plantio direto. Então, os dados que eu estou falando aqui, as minhas posições, vão ser de Roraima ao Rio Grande do Sul. E o que nós temos percebido é que o plantio direto, por não diversificar as culturas, usar tradicionalmente uma cultura de verão como a soja e um cereal de inverno, principalmente na região sul do Brasil, não consegue, com esse material biológico aí, raiz de soja, palha de soja e raiz e palha de cereal de inverno, construir um solo fértil. Ou seja, não consegue manter a estrutura do solo organizada para que haja retenção de água e disponibilidade de água para as plantas, taxa de infiltração de água adequada, resistência do solo à penetração de raízes, inclusive afetando hoje a disponibilidade de nutrientes para as plantas. Portanto, a falta de raiz, a falta de palha no plantio direto está deixando o nosso solo degradado fisicamente. Ele pode até ter bons níveis de química de solo, por exemplo, todos os nutrientes, a reação do solo, que é o pH, mas fisicamente esse solo degradou e não permite que a água infiltre, não permite que a água, quando para de chover, venha ou suba por capilaridade da superfície para nutrir as plantas. E não permite, inclusive, então, esses fluxos de nutrientes no solo. Portanto, os nutrientes estão lá, mas como não há fluxo de água, não há também fluxo de nutrientes. E então nós estamos com as produtividades praticamente estagnadas. A título de exemplo, a produtividade da soja no Brasil, a exemplo do Rio Grande, que é uma média do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, na média desses estados, o Brasil está produzindo hoje, nos últimos 15 anos, menos do que produziu no ano 2000. Ou seja, de 2001 a 2015, a produtividade é mais baixa do que a do ano 2000. E os custos de produção cresceram assustadoramente do ano 2000 para o ano 2015. Então, veja só como nós estamos com um problema seríssimo de produtividade, de expressão do solo, por um problema de degradação física. Não é falta de fertilizante, não é falta de química, não é falta de inseticida, fungicida, variedades, nada disso. Simplesmente falta água para o sistema. Professor, quando o senhor diz a questão da baixa produtividade hoje, né, que estamos produzindo menos, com relação ao que se a gente tem visto, por exemplo, esse ano, por exemplo, chegamos a 50 sacas de soja, um dado que no média do estado que não havíamos atingido até então. Como é que o senhor faz essa relação de uma produtividade menor? Nós temos no Brasil o Comitê Estratégico Soja Brasil, que é o CESB. Então ali nós podemos avaliar o potencial que nós temos, ali a soma de todas as variáveis que podem ser otimizadas na soja. E veja bem que o Rio Grande do Sul chega a 6.200, 6.500 quilos por hectare com CESB. E nós colhendo 50 sacos, nós vamos colher menos de 40%, ou perto de 40% apenas do que nós estamos produzindo. Portanto, produzir hoje 50 sacos, até eu diria produzir 60 sacos, está ainda abaixo da média do que nós poderíamos estar produzindo. Porque nós não estamos explorando o solo de forma integral. A fertilidade do solo no preparo convencional, ela era expressa pelos resultados das análises de fertilidade química do solo. Mas no plantio direto e no sistema plantio direto, a fertilidade não é somente química, é a física que comanda a química. Ou seja, em não havendo mais fluxos de água no solo, ou estão interrompidos por compactação, por adensamento, automaticamente não adianta termos química no solo. Pode ser determinado no laboratório que você tem fósforo, potássio, cálcio, magnésio, pH, tudo adequado. Mas como não há fluxo, por causa da compactação, por causa da degradação física, então o solo é infértil. E é esse o problema, nós estamos tendo problemas de redução de produtividade por curtos períodos sem chuva. 5 dias sem chuva já começa a causar danos de produtividade hoje. Por quê? Porque o solo não está retendo água em quantidade suficiente
que a planta necessita. Para ilustrar isso que eu estou dizendo, eu posso dizer assim, que no convencional, quando nós podíamos atingir aí 34% da porosidade do solo com água para as plantas, hoje, no plantio direto mal conduzido, nós estamos chegando a 12% apenas. Quer dizer, 34% dava água talvez para 15 dias, 20 dias, hoje 12% não dá água para 5. Então, as estiagens parece que são mais frequentes e a gente está acreditando que seja mudança climática, quando na realidade é uma mudança do solo. Essa sim é nítida, é clara. Ela se degradou fisicamente por falta de raiz, por falta de palha. Portanto, uma das saídas dessas é o cereal de verão, milho, sorgo, capim-sudão, milheto. Essas espécies obrigatoriamente terão que fazer parte do sistema de produção, ou do modelo de produção. Elas estão excluídas. O milho a gente entende, por uma questão oscilação de mercado, você não tem segurança no cash, na renda dessa cultura, mas ela é importante estar presente para aportar ao solo raízes e palha na superfície. O milho, desde os anos meados da década de 80, ele foi eleito a planta para sustentação do sistema plantio direto. Mas ele não está presente hoje, é insignificante a área de milho em relação à área de soja cultivada no país, e esse milho não está entrando, então não está entrando raiz, não tem como o solo se estruturar. Não é a palha que estrutura o solo, quem estrutura o solo são as raízes das plantas. Soja não tem raiz, cereal de inverno tem muito pouca raiz, quem teria raiz para isso seria os cereais de verão. E eles terão que entrar. E aí então vem umas estratégias que nós podemos debater. Então quando o senhor fala a questão do manejo do plantio direto mal conduzido, é a questão da falta da rotação de cultura. Inclusive, falta de rotação. Mas eu gostaria de ressaltar essa palavra, rotação de culturas, que não é a falta de rotação, é a falta de diversificação com espécies específicas. Entende? Tem que ter uma espécie chamada cereal de verão nas zonas subtropicais e tropicais do Brasil. Eu digo isso por quê? Porque você pode fazer uma rotação, por exemplo, soja, canola, soja, nabo. Você fez uma rotação, mas você não melhorou o solo, você degradou o solo porque essas plantas não têm nenhum potencial de melhorar o solo, nenhuma delas. Então, terá que entrar uma gramínea, e uma gramínea com um sistema radicular intenso, agressivo, robusto, como tem o cereal de verão. Eles fazem falta. Então, eu posso afirmar hoje para os produtores rurais que, assim como o fósforo, o potássio, o fungicida, o inseticida, as sementes são essenciais para a produtividade de uma lavoura, as raízes dos cereais de verão são na mesma proporção, porque essas raízes são a máquina que mantém o solo macio, o solo fofo, o solo poroso, o solo que recebe água e deixa infiltrar, quando para de chover, recebe a água que vem do subsolo, onde as raízes se expandem, onde há fluxos horizontais, verticais, ascendentes e descendentes. Então, é essa planta de verão que está faltando. E nós, através dessa pesquisa que temos feito de Roraima, Rio Grande do Sul, nós encontramos um espaço para isso, como uma adubação verde. Já que ela não pode ser uma cultura cash, não pode ser uma cultura rentável, o que nós estamos preconizando hoje? Você colhe a soja no mês de março, quer dizer, um percentual da lavoura, colhe cedo, final de fevereiro, mês de março, e esse mês de março, mês de abril e o início de maio, você pode ter um cereal de verão. Não talvez para colher grãos, dificilmente vai conseguir colher grãos, mas poderá colher silagem ou poderá colher raiz, que é o que nós desejamos. Então, colheu a soja, imediatamente, no mesmo momento, estaria semeando um cereal de verão, como eu disse, pode ser milho grão, sorgo, capim-sudão, milheto. Esse tendo 70 dias de vida, essa espécie aí, essas espécies, elas já deixaram o que nós desejamos, que são as raízes. A geada possivelmente irá liquidá-las, aí no mês de maio, junho, e você estará pronto para colocar o cereal de inverno agora, e a soja de volta lá no mês de novembro. Vejam bem que... Eu gostaria de fazer uma pergunta nesse sentido, professor. Nós tivemos semana passada no 4º Fórum da Soja lá em Bagé, falando a respeito da soja na campanha, lá na metade sul, na várzea principalmente, em rotação com a cultura do arroz. E lá tem muito gado, então eles conseguem trabalhar essas três questões, o arroz, o gado e a soja agora, né? E aqui na nossa região o gado é muito pouco explorado.
Seria economicamente, seria uma saída introduzir a pecuária nesse sistema que o senhor diz, um pouco através de uma formação de pastagem para se engordar o gado, de produzir gado tanto para cria quanto recria. Enfim, tem algum estudo que demonstra a viabilidade econômica disso? Aqui nós temos intensamente o gado de leite, porque o Planalto Médio é o maior produtor de leite hoje do estado, se não me engano, eu acho que a bacia inteira é mais produtiva. Então nós temos uma intensa integração lavoura-pecuária aqui no Planalto com pecuária de leite, né? Mas a pecuária de leite, tanto pecuária de corte, tem que tomar cuidado com a integração lavoura, pois também na década de 80 foi definido que a pecuária ficaria ao redor de 4 a 5 dias por ano na lavoura. Isso foi abandonado a partir dos anos 2000 e o gado está ficando 90 a 100 dias na lavoura. Essa é outra causa de degradação. Portanto, a pecuária pode entrar, mas ela terá que entrar com manejo de pastagem muito bem feito para evitar uma compactação via pata de animais, né? Então, ela já vem, a pecuária não está tão presente assim a pecuária de corte na nossa região, mas o leite eu diria que está intensamente usado e também mal usado. Essa questão do manejo da pastagem no inverno para o pecuário de leite é também um fator de degradação. Precisaríamos voltar a fazer o que foi preconizado na década de 80, que era usar piquetes de forma que você tem 4 pastejos na mesma espécie durante o ano, talvez até 5 hoje com algumas modernidades de manejo aí, então seriam até 4 a 5 dias que o gado ficaria no mesmo local durante o ano. Nesse processo, com certeza, nós vamos ganhar. Mas essa adubação que eu falei do cereal de verão, entrando no mês de fevereiro, março, ali até o mês de maio, junho, ela tem uma função apenas para colher raiz, porque a palha não vai lignificar, ela não vai completar o ciclo. Então vai ser uma palha que vai se desmanchar muito facilmente após a geada ou após a dessecação para a semeadura do cereal de inverno. Então eu diria assim, hoje uma adubação verde no sistema plantio direto seria colher soja, entrar com uma adubação verde de cereal de verão, morre com a geada, planta-se outra cobertura ou cultiva-se o cereal de inverno e vamos chegar na soja em novembro. Com isso nós teríamos uma colheita de raiz para o cereal de verão e a colheita da palhada para o cereal de inverno. Esse seria talvez a maneira de nós acelerarmos uma melhoria do solo que está com sérios problemas de degradação. Tá certo. Professor, o senhor disse até anteriormente em conversa com alguns colegas nossos que se o Brasil tivesse um problema de laninha hoje, realmente, como esse ano era para ter e no fim passou, né, não tivemos, teremos sérios problemas por causa dessa degradação e dessa falta de armazenamento de água no solo. Perfeito. Nós estamos já há vários anos com as chuvas normais ou acima das normais. E o que nós estamos percebendo no campo é a erosão. A erosão é a consequência da compactação. Por quê? Porque se a água não infiltra, ela acaba saturando o solo e acaba escorrendo na superfície. E essa erosão vem aumentando. Cada ano você vê mais áreas de lavoura sendo rasgadas pela erosão. Bem, agora vamos passar para um ano em que pode haver deficiência hídrica, que está prestes a acontecer, pois isso é cíclico e deverá acontecer. Eu diria que durante os El Niños, ou durante os anos de chuvas abundantes, nós tivemos prejuízos. Perdemos solo, perdemos nutrientes, perdemos calcário, que foi jogado na superfície desses solos. Agora, quando entrarmos no Laninha, a questão é quase que caminho de falência, porque você perde tudo. A estiagem, ela é muito mais drástica do que a erosão. Ela é muito mais poderosa em termos de retirar o produtor, inclusive, da atividade rural. E a situação atual do solo, essa compactação, como ela não deixa a água infiltrar quando chove, como eu disse, não deixa a água também subir quando seca. Então as plantas vão morrer de sede, possivelmente até em cima d'água. Tem água no subsolo, mas não tem água na superfície. Então a preocupação nossa hoje maior, um alerta inclusive, eu diria, é um alerta que nós estamos fazendo, nós estamos prestes a ter um ano seco, nós temos a solução, que nós temos que resolver esse problema da compactação do solo, nós temos a solução pronta para isso, e parece que estamos negligenciando isso. Eu chamo assim de desatenção.
Nós não estamos olhando de baixo a terra, nós estamos olhando o solo da superfície para cima. Lá embaixo existe um problema seríssimo que traz problemas quando chove e quando não chove. Ele precisa ser resolvido. Ele é uma questão de instabilidade na nossa produção. Mas vamos fazer outro paralelo. Quando chove, tem problemas, tem prejuízo, mas você colhe. Quando não chover, nós não temos outra saída. Nós não temos saída, não tem, é perder, é só perda e perda. Inclusive, se não me falha a memória, a Defesa Civil do Estado, ela gasta muito mais dinheiro nos anos de seca do que nos anos de enchente. Nos anos de enchente a gente vê notícias do quanto está se gastando para mobilizar famílias, retirar pessoas das casas porque houve enchente e assim por diante. Mas quando há uma estiagem, a gente ouve programas que são estaduais, você não percebe esses fatos isolados que chamam a atenção de deslocamento de família, mas tem que alimentar a família, tem que transportar água para as famílias. O custo é muito mais elevado, então, no ano seco do que no ano chuvoso. É um alerta que a gente coloca para o Estado, para o Brasil, se preocupar com essa degradação física do solo, por causar grandes prejuízos, inclusive afetar o próprio PIB brasileiro em caso de uma estiagem severa que aconteceu no país. E isso não é fora de nenhuma perspectiva. Professor, e quais são essas saídas que o senhor traz para a nossa audiência aí, que deve estar curiosa para saber, né? Pois é. Inclusive isso parece ser até um choque, né? Mas o que acontece é o seguinte, o agricultor aprendeu uma coisa, por caminhos errados, de que não se deve mais mexer no solo depois que você abandona o preparo ou entra no plantio direto. Na realidade, o plantio direto já é uma coisa errada. O que é certo é o sistema plantio direto. E o sistema plantio direto muito poucos fazem. Talvez 20% a 25% das lavouras do Brasil tem um sistema plantio direto. Os demais é plantio direto mal conduzido. Então, como resolver um problema? Vamos resolver um problema que não foi resolvido quando se iniciou o plantio direto. Foi dito na década de 80 e praticado muito na década de 90 que antes de se fazer o plantio direto tinha que se incorporar calcário, fósforo, potássio de reserva 20, eliminar essa camada compactada que já vinha do convencional inclusive, mas não foi feito do ano 2000 para cá. Do ano 2000 para cá, muito poucos produtores fizeram essa entrada perfeita. Portanto, a saída hoje qual é que é? É fazer o que devíamos ter feito lá no início. É realmente usar um escarificador muito bem usado, bem regulado, vamos dizer, em torno de 25, 28 centímetros de profundidade, não mais do que isso, espaçamento em torno de 25 a 30 centímetros de espaçamento entre as hastes, para romper essa camada compactada. Ou então, até mesmo, usar o próprio arado, lavrar esse solo, recomeçar todo um processo, uma reconstrução da camada de 0,20, que é a camada agrícola que nós temos no solo. Mas quando fazer isso? Exatamente fazer em partes, um terço, um quarto, um quinto da propriedade, quando no mês de fevereiro, março. Você cultiva uma soja precoce agora, no mês de outubro, novembro, para que ela possa ser colhida bem no final de fevereiro, e ali você faz a intervenção mecânica, perfeita, com cuidado, com rigor, com tecnologia perfeita ali, e ali você coloca o cereal de verão, para que o cereal de verão preencha esse solo com raízes, para que o solo não volte a se soldar novamente e voltar à compactação. Então a saída é simples e ela só depende do produtor, não tem nenhuma tecnologia extra, não tem nenhum insumo a ser adquirido, simplesmente é uma intervenção mecânica do solo ali no final da safra de verão e entrar com uma nova safra de verão, como disse, um cereal de verão, o milho, milheto, capim-sudão, sorgo, etc. E essa cultura vai até onde o clima deixar. Se a geada vier em abril, se a geada vier em maio, essa planta é liquidada e você então complementa esse manejo com o cereal de inverno. E aí então você vai chegar com a safra cheia na soja do ano que vem. Essa é a saída. Então, não tem nada de inovação. Até meu colega da Embrapa usa uma expressão que diz assim: a novidade hoje, na situação que nós estamos, é fazer o velho bem feito. Ou é fazer o que nós devíamos ter feito, ou que o agricultor devia ter feito nos anos 2000. Quando ele iniciou mal o plantio direto, e que hoje então ele teria a chance de iniciar bem, que é colher soja e mexer nesse solo, corrigir esse solo, para que possa, vamos dizer assim, daqui para frente iniciar o verdadeiro sistema plantio direto. E nós temos exemplos na região desse ano passado do agricultor realmente ter que
mexer no solo 100%, e começar com adubação fosfatada, adubação potássica, colocar calcário, escarificar o solo, lavrar o solo, e aí então semear uma aveia, que foi o caso que a oportunidade para o serviço terminou no mês de setembro, teve que semear uma aveia em setembro, ainda para plantar soja lá no mês de novembro. E a produtividade foi acima de 60 sacos por hectare já no primeiro ano. Ou seja, daqui para frente, se continuar colocando esse cereal de verão após essa soja cedo, precoce, você vai continuar fazendo esse talvez um terço de cereal de verão no mês de março, e você não precisa estar preocupando com o mercado, porque isso vai fazer parte do teu custo de produção, e não na perspectiva de ter lucro ou de ter comércio desse produto. É uma inversão, vamos dizer assim, da adubação verde, que era exclusivamente de cereal de inverno, ela passa a ter agora um componente de cereal de verão, por causa da qualidade do sistema radicular dos cereais de verão. Não é por causa da palhada superior, é por causa das raízes. A palhada superior, na verdade, ela vai proteger da compactação pela chuva, principalmente. Qual que é a principal função dela? Manter a umidade? Vou dizer assim, a palha tem a função de proteger o solo contra o impacto da gota de chuva, proteger o solo contra a evaporação, proteger o solo contra essa oscilação térmica muito grande, né? Essas são as três grandes funções da palha. A raiz tem a função de construir o solo. Então, nós temos que separar essas duas coisas. A palha protege, a raiz constrói. E a raiz não está presente hoje no sistema. Raiz de soja não é raiz. Raiz de nabo não é raiz. Raiz de cereais de inverno não é uma raiz agressiva, não é uma raiz que permanece no tempo para alimentar a biologia, para que a biologia possa construir o solo. Que quem constrói só é a biologia, não são as raízes. As raízes é apenas o alimento biológico. E nós temos 95 tipos de solo no Rio Grande do Sul, né? Aproximadamente 90. Eu até vi esse dado numa apresentação semana passada, mas basicamente isso, né? Como isso contribui também nessa dificuldade no manejo inadequado do solo, assim, através do desconhecimento do que aquele solo precisa, ou qual é a real... Veja bem, essa colocação é interessante, porque quando nós fazíamos o preparo convencional, praticamente não era muito diferente, não era muito importante, diferenciar tipo de solo, porque todos os solos eram lavrados de 0 a 20 centímetros, então todos os solos eram iguais, 0 a 20 era lavrado. Era um solo macio, fofo, lavrado. Okay? Então não fazia muita diferença entre ter um solo A, B ou C. Quando você parou de preparar o solo no plantio direto, no sistema plantio direto, agora as coisas são diferentes. Agora não só o solo é importante, a diferença entre eles, mas também as plantas que você planta é que vão transformar esse solo. E cada solo, talvez dentro de uma propriedade rural, é diferente do outro, sendo a mesma unidade de solo, mas eles são diferentes porque esse ano a lavoura recebeu milho, a outra recebeu soja, elas vão ser diferentes por isso. O solo já é diferente por esse motivo. Então, imagine só, não só os 95, mas agora coloque todos os manejos de plantas diferenciadas que nós temos, vamos perceber a grande maleabilidade que nós temos para manejar solo. E isso precisa de assistência técnica. Isso precisa de uma pá na mão, observando o solo lá no campo. Não precisa mandar solo para o laboratório para analisá-lo, para saber essas diferenças. Você tem que realmente botar a mão nessa terra e perceber. A Embrapa Trigo hoje oferece um curso que está vinculado a esse programa estadual de manejo e conservação do solo da água, mobilizado pelo Estado, que damos um curso de atualização agronômica para manejo de solo de 24 horas aula. 24 horas aula. 12 horas aula campo, 12 horas aula sala. Para que o agrônomo volte a ter uma percepção dessa diferenciação entre os solos. Perceba o que é estrutura, o que é permeabilidade, o que é um solo, vamos dizer assim, com a umidade ideal para ser trabalhado, um solo na umidade como é que chama? Ele não está úmido nem seco, ele está numa umidade adequada para que ele seja mobilizado. Tudo isso, então, nesse curso a gente trata desses assuntos, faz o agrônomo voltar ao campo, voltar aos princípios, nada é novo, nada é apresentado de novo, isso é apenas uma reabilitação, uma revitalização do conhecimento existente que está
no conhecimento desses profissionais, para que eles passem a olhar um pouquinho para baixo da superfície do solo, que não é só a química lá do laboratório que resolve aquele problema. Os problemas físicos estão ali e só dependem do gestor, do produtor rural bem orientado para manejar. Aí então você vai perceber que as diferenças entre solos são simplesmente fantásticas, não tem receita, não tem bula, não tem nada padronizado, cada caso é um caso, e por isso a assistência técnica ela é fundamental para que as soluções aconteçam entre o produtor e o assistente técnico resolverem caso a caso. Não dá para ter regras tão generalizadas assim na agricultura em termos de manejo. Professor, e quando o senhor fala na questão da redução de custos, né? Hoje cada vez custos mais elevados, a gente vê esse ano já a soja com o valor dela em real caindo, porque no mercado internacional, o bushel, ele está abaixo já há algum tempo, mas como esse manejo adequado no solo e você tendo que implementar um custo maior, digamos assim, para fazer uma rotação, para se implementar uma adubação verde, como isso vai impactar positivamente na questão dos custos dele? Bem, vamos fazer uma análise da seguinte forma. Os defensivos agrícolas, herbicida, inseticida, fungicida, praticamente eles não incrementam a produtividade. Eles asseguram a produtividade que aquele solo tem de produzir. Tá certo? Só protegem. Só protege, exatamente. Mas está no manejo a chance de subir isso. Então, por exemplo, se o solo tem um potencial hoje de 40 sacos, está compactado, eu vou colocar fungicida em cima, vou colocar inseticida, etc., e vou colher os 40 sacos. Agora, se eu mexer nesse solo, se eu manejá-lo de forma adequada, ele pode saltar de 40 para 80 sacos, com um custo baixíssimo, mas muito baixo, não se compara a um custo que seria dos insumos agrícolas, e você aumentaria a produtividade. Olha quanto maior o poder você tem agora de pagar o mesmo protetor, que não vai mudar nada. Vai continuar o custo da proteção da lavoura, vai ser o mesmo, mas você mudou o patamar. Você acaba diluindo o custo desse defensivo, aumentando defensivo, fungicida, adubação, diluindo esse custo através do aumento de produtividade, da produção em escala, na verdade. Exatamente. Inclusive, se você olhar o mapa de produtividade de soja do Mato Grosso, que é o campeão de produção e de produtividade do Brasil, olha só, se você olhar a produtividade de 2000 e a de 2015 é a mesma. Eu pergunto, o custo de produção é o mesmo? De 2000 para 2015? É completamente diferente. Eu acho que é mais que o dobro, o custo mais que dobrou, a produtividade continua a mesma. Eu pergunto, e por que a produtividade estabilizou, se a genética melhorou, se os fungicidas melhoraram, se os fertilizantes melhoraram, tudo melhorou? Por que não saiu da mesma produtividade? É um problema de água, é um problema de manejo. Então a chance de eu ter lucro hoje, a primeira coisa, é resolver o manejo de solo fisicamente. Não são os insumos que estão entravando a produtividade, não é a tecnologia moderna que está entravando, é uma tecnologia antiga, é uma tecnologia de manter o solo de 0 a 20 homogêneo, um solo que tenha disponibilidade de nutrientes em toda a sua extensão para que possa ser explorado. Nós não podemos ilustrar aqui nesse momento, mas era impressionante nós mostrarmos raízes de soja, por exemplo, totalmente concentradas de 0 a 5 centímetros de profundidade, por exemplo. Ver raízes de milho ou de soja crescendo quando você usa uma semeadora que rompe a camada compactada, todas as raízes concentradas dentro do sulco da semeadura e não entre os sulcos da semeadura. Então, o manejo de solo é um fator de aumento de lucratividade e de rentabilidade. Tá certo então. Professor, a gente já está passando do horário aí, a conversa quando é boa passa rápido. Eu agradeço muito a sua presença, a sua atenção e gostaria então de convidar e deixar as portas abertas aqui da Destaque Rural para que o senhor volte aqui e a gente discuta mais esses assuntos e que realmente repasse essas informações para o nosso produtor, para quem está, para os técnicos ligados à assistência, as empresas que revendem os insumos, que também dependem desse aumento de produtividade, toda a cadeia, né, que envolve a produção, para que a gente dissemine esse tipo de informação, para que realmente não sejamos pegos de surpresa, né, um pouco por uma seca ou por eventos aí que a gente não consiga controlar, né?
essa questão do solo é totalmente controlável, como o senhor disse, né? Então é fácil, barato, e a gente precisa cada vez mais bater em cima disso, dessas boas práticas agrícolas, para que tenhamos resultados aí, ou melhores aproveitamentos da nossa produção, né? Deixa eu aberto aí, se o senhor gostaria de fazer mais algum comentário, deixar algum recado aí que não foi comentado ainda, fique à vontade, por favor. Eu queria só agradecer a oportunidade de estar colocando esse tema na mídia, para que o pessoal perceba talvez um problema que, como eu disse, ele está desatento. Não há atenção para esse problema porque ele está escondido, ele está abaixo da superfície do solo. Então, e colocar a Embrapa como um todo, mas principalmente aqui a Embrapa Trigo, que temos tecnologia, temos inclusive meios até de capacitar ou de atualizar. Não vamos capacitar, vamos atualizar as informações, que elas são todas elas já velhas, conhecidas nossas, só que elas não estão sendo colocadas em prática. Então a gente coloca a Embrapa aqui à disposição para que os profissionais, principalmente os profissionais, técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos, nos procurem, porque nós estamos oferecendo esses cursos meio que sistematicamente aqui, conforme organiza um grupo em torno de 30, 35 pessoas, a gente flagra um curso desses e leva 3 dias aí trabalhando. Veja bem, estamos inclusive capacitando o pessoal de Santa Catarina, a EPAGRE de Santa Catarina, os técnicos da EPAGRE já participaram dos nossos cursos aqui, Associações Agrônomos de Pato Branco e assim por diante. Nós já temos mais de 180 pessoas treinadas, estamos na 18ª edição desse curso já, então são em torno de 30 pessoas por curso, daria um total vamos fazer a conta de 180 vezes 30, ver quanto vai dar. Mas, e esses cursos eles estão provocando mudanças dentro de cooperativas, mudanças dentro da Emater, impressionante isso, dentro de empresas privadas que participaram do curso, estão enxergando uma nova maneira de manejar as terras, sem se preocupar com esses miticismos que se criaram de não se poder mexer no solo. O solo se degradou e ele precisa de um cuidado. Professor, muito obrigado novamente, foi um prazer tê-lo conosco. Então, convidamos a todos para na próxima sexta-feira, a próxima live, que é um resumo semanal de mercado, onde nós convidamos especialistas sobre mercado para debater aqui os principais acontecimentos com relação a esse cenário. E todas as terças-feiras, às 18h30, nós convidamos então um especialista, um pesquisador, para debater assuntos técnicos. Uma boa noite, obrigado a todos pela participação, até sexta-feira.